Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de Programação para Dispositivos Móveis do curso de Engenharia da Computação. Meu nome é Anderson Macedo e esta é a nossa quarta aula, nosso quarto encontro presencial, tá? Nosso quarto encontro teórico. Lembrando a você, nosso aluno, que essa aula também ela faz parte aí de um complexo de materiais, né? Então nós temos também as aulas práticas, tá? Então nós temos também relacionado a essa aula e a unidade do nosso livro, do livro didático que está regendo aí o conteúdo da nossa disciplina, nós temos também uma aula prática preparada para que você assista e se aprimore cada vez mais ali nos códigos, nas implementações, no desenvolvimento de aplicativos mobiles, que é o assunto, é o foco, o nosso coração aqui da nossa aula, da nossa disciplina, tudo bem? Bom, vamos lá para o quadro então, e no momento ali inicial da nossa aula, né, vamos rever aí alguns conceitos, vamos rever aí alguns assuntos, né, que nós já trabalhamos então nos 3 primeiros encontros, ok? Bom, pessoal, no primeiro encontro, novamente aí fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos então nas aulas teóricas, nós trabalhamos ali para a preparação do ambiente, ok? E aí abrimos o Android Studio, fizemos uma compilação simples lá, tudo bem? Que eu até falei que semana passada, né, na aula 3, o pessoal cobrou os códigos da aula, tudo bem? Então lá, já de antemão, né, eu já enviei esse código aí, se ele não chegou é porque ainda está faltando um trâmite ainda, né, burocrático aí de sistemas, ok? Mas eu já mandei o código da aula passada, que foi o aplicativo do quiz, né, que nós desenvolvemos juntos aqui, que foi bastante proveitoso, ficou bem legal mesmo, ok? Então, na primeira aula foi isso, né? Então a gente cuidou ali do ambiente e aí no finalzinho executamos só para ver ali como é que estava, né, o que iria aparecer no nosso emulador. A partir da segunda aula, nós tratamos então da logística de criação de projeto, de criação de uma máquina virtual, ou seja, né, como é que eu faço ali para criar então um novo dispositivo virtual, né, um virtual device ali para que eu veja então o resultado, ou seja, né, para que eu emule o meu app, o meu aplicativo. E na aula passada, nós então desenvolvemos o nosso mini-jogo, né, o nosso game aí do quiz, foi bem bacana também. E durante todas essas aulas, nós estamos trabalhando conteúdos, ok? Então a gente está trabalhando, por exemplo, conteúdos de lógica de programação, nós estamos trabalhando conteúdos de programação orientado a objetos, que é muito importante, né? Então a gente está trabalhando com classes, com métodos, fizemos a implementação de uma interface, né? Vimos lá que, por exemplo, tem os métodos abstratos, tá? Então tudo isso nós estamos já trabalhando com o decorrer dessas aulas, tá? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre um componente bem bacana, só que muito complexo, tá? Que é o Recycler View. Ok? Ele não estava presente aí desde o início do Android Studio, ok? Então é um componente que ele foi incluído aí nas últimas versões como melhoria, a gente já vai falar um pouquinho aí desses detalhes, o que mudou, ok? Mas para deixar então o Android Studio um pouco mais provido na questão de recursos quando você trabalha com listas. Porque tudo que a gente trabalha, por exemplo, com lógica, né, você remete-se a uma lista. Tá? Lembra daquele exemplo que nós fizemos, aquele exemplo do estado, né? Naquela caixa, naquele combo box, né? Então a gente fez ali utilizando o quê? Uma lista. E aí está ligado com vetores, está ligado com matrizes, está ligado com todo tipo de lista, ok? Não só pilha e não só fila, mas todo tipo de lista, tá? Que nós temos aí dentro da lógica de programação também. Vamos dar uma olhadinha no quadro lá e vamos acompanhar comigo aí esse momento da nossa aula. A gente está dando alguns recados, algum aviso, né? Então um pouco mais tranquilo essa parte, porque nós estamos trabalhando, né? Preparando você para a aula. O objetivo então é a criação de um aplicativo para centralização de informações em uma base de dados nas nuvens, tá?
Então, quero chamar a sua atenção para falar um pouquinho a respeito aqui do banco de dados nas nuvens, ok? Então, essa é a proposta da quarta unidade do nosso livro, ok? Para trabalhar com banco de dados nas nuvens. Só que aí ele utiliza também o Recycler View em algumas unidades, em algumas seções dentro dessa unidade 4, tá? Para alcançar o objetivo, continuando aqui somente a leitura, você vai precisar conhecer alguns componentes nesta aula, tá? Então, a gente vai falar especificamente aí nessa aula do Recycler View. Para concluir o desafio proposto, você e a equipe de desenvolvedores dividiram o processo de desenvolvimento em 3 etapas. Então, mais uma vez, o nosso desenvolvimento aqui, quebrando a etapa de desenvolvimento do ciclo de vida do projeto, ok? Em 3 subetapas. Exibição da tela de cadastro, né? Construção de banco, ou seja, a parte de lógica e as funções de inclusão e atualização ali dos dados, tá? Então, nessa aula de hoje a gente vai conversar aí bastante sobre o Recycler View e eu quero mostrar algumas outras coisas na ferramenta para você também, para a gente fechar, né, os nossos encontros presenciais, ok? Vamos então para a nossa aula, vamos lá. Muito bem, então vamos começar aí este conceito, ok? Falando um pouquinho então de como se dá aí esse componente, o que, quais eram até então, né? Até ser criado e até ser incluído esse componente dentro da distribuição do Android Studio, né? Dentro das versões, as últimas versões do Android Studio, qual é o tipo de componente que nós tínhamos em mãos então para trabalhar com listas, tá? Então, primeiramente, quais são os cenários que você pode utilizar essas listas, tá? Então a gente pode imaginar assim em cenários um pouco mais simplórios, tá? Que é o exemplo mais ou menos que todo mundo faz. Ah, eu quero criar uma lista de alunos. Ah, eu quero criar uma lista de clientes. Enfim, uma lista de pessoas, tá? Sobre qualquer área aí. Ou então a gente pode modificar um pouquinho em outro cenário e falar, por exemplo, de uma lista de produtos, tá? Sei lá, uma lista, digamos que a empresa trabalha com o setor de vestuário, vai colocar lá uma lista de peças, ok? De roupas que a fábrica vende, que a loja vende, que a loja comercializa. É uma lista de itens comum, tá? O que é mais legal, tá? Para a gente visualizar com esse tipo de componente, o Recycler View. Então, todo mundo hoje em dia utiliza o smartphone, tá? Que seja um tablet, né? Mas creio eu que os smartphones eles estão muito mais populares que tablets, né? Que os tablets. Há uns 10 anos atrás podia aí se comparar, né? Mas hoje nem se compara, né? Então o tablet realmente ficou para trás. Você vê, por exemplo, crianças, né? Que quando começavam a ter um entendimento ali e tal, o que ele solicitava, o que ele pedia para a mãe e para o pai? Um tablet. Hoje não, hoje ele já quer um celular de última geração, porque ele já sabe, ele já está introduzido nessa logística que pelo smartphone ele consegue fazer tudo aquilo que interessa a ele, aquela criança. Ou seja, entrar no YouTube, assistir um vídeo, seguir os YouTubers lá que eles gostam, né? Jogar, tá? E assistir vídeos, tá? Então, nós temos aí várias marcas, né, vários sites que trabalham com a disponibilização de vídeos, ou seja, de filmes, ok? Então, não vamos citar nomes aqui, mas você pode pensar, por exemplo, né, naquele site que você pensou e eu também pensei, ok? Para você assistir o filme. Só que você, de repente, você está num ônibus, você está em um outro local que não seja no conforto da sua casa, com uma TV lá, por exemplo, né, de 55 polegadas, você vai assistir aquele filme no local que você se encontra, então através de um smartphone. E aí, o que você está utilizando? Você está utilizando, né, se a gente fosse falar aí do ponto de vista de desenvolvimento, dos desenvolvedores, um Recycler View, ok? Então, tudo aquilo que você pode pensar em uma lista, vamos dar um outro exemplo aí, né? Esse exemplo é clássico, tá? Então, você vai passando os filmes ali, né? Você vai com o dedo ali, você vai passando os filmes, né? Você sobe e tal, troca de
de aba ali, escolhe o gênero que você quer, né? E você vai vendo ali, ou seja, é uma lista, tá? Então, para cada filme que você vai mexendo ali, ele está utilizando um componente que está por trás dele ali, tá? Que se você desenvolveu no Android Studio, você vai trabalhar com esse componente, não tenha dúvida nenhuma, que é o Recycler View. Então é para isso que ele foi feito. E aí tem vários ganhos, ok? De memória, de performance, que nós não tínhamos nos componentes das versões anteriores. Tá? Então isso ficou bem mais dinâmico. Tá? Só que também não é muito simples, não é um pouco complexo. Tá? Por exemplo, de nada vai adiantar eu mostrar para você aqui um aplicativo no Recycler View. Tá, professor, legal, bacana, eu vi que funcionou, mas né, como é que eu faço isso? Você não vai conseguir, porque não é tão simples assim, igual, por exemplo, o quiz. Nossa, professor, mas eu achei que o quiz fosse complexo. Não, o quiz foi totalmente tranquilo. Por quê? Porque era uma activity só. Você não tinha muitos componentes, tá? Não estou falando dos botões e dos text views que nós tínhamos ali na parte da interface do text view, não. Estou falando dos componentes mesmo, tá? Das classes, ok? Dos componentes que você tem que criar. Por exemplo, um Recycler View, você vai precisar de pelo menos 2 classes a mais do que Activity para funcionar. E ele tem uma classe que é associada, tá? Ao Recycler View. Então, assim... não vai adiantar você, por exemplo, pegar um exemplo na internet e copiar para você falar depois, ah não, ok, beleza, já fiz um exemplo, já sei trabalhar com o Recycler View. Não, é um pouco mais que isso, certo? Você tem que ter uma certa prática, você tem que estudar os componentes para saber primeiro como que eles se comportam, ok? Então, o nosso conceito aqui, ok? Ele vai mais nesse intuito, ok? De instruir você de quais são as vantagens, tá? De quais são os componentes e onde você tem que colocar ali, por exemplo, né? Cada coisa. Por exemplo, tem uma biblioteca que você tem que colocar dentro do seu project, quando você for utilizar esse componente, o Recycler View, que é uma dependência. Se você não colocar essa linha lá, não vai compilar de jeito nenhum, tá? É claro, se você for atrás, por exemplo, de um tutorial, né, você vai conseguir fazer, só que dificilmente você vai conseguir entender porque ele sai um pouco do trivial, né, que é uma palavra que eu gosto de usar bastante para justamente identificar e ratificar, ou seja, né, reafirmar que não é tão simples assim como você trabalhar com um botão, como a gente fez o exemplo do quiz, certo? Na aula passada e outros tantos outros exemplos. Tudo bem? Bom, então vamos lá então para o nosso próximo conceito. Tá, você viu ali que tem a listagem dos dados, certo? Só que antes disso, né, vamos colocar alguns outros componentes, explicar um pouquinho para você de onde o Recycler View veio, ou seja, quais são os outros componentes que antecederam ele, tá? Para que você já vá, então, entrando aí, né, se familiarizando com esse processo histórico também. Antes disso, vamos focar um pouquinho aqui no Note. Eu estou utilizando um outro Note hoje, ok? Então, estou utilizando aqui um sistema operacional Windows, justamente para desmistificar, né, o que alguns alunos pensam. Ah, mas você está trabalhando com Mac, ou seja, né, você está desenvolvendo Android utilizando o iOS. Como isso é possível, tá? Então, é possível e é muito tranquilo isso. Por quê? Porque quando você vai instalar, quando você vai fazer o download do Android Studio, ele identifica como qualquer outro programa o sistema operacional que você está utilizando, correto? Então, ele já vai dar a opção, por exemplo, se você tiver um Mac, ele já vai dar a opção para você baixar o Android Studio que vai funcionar com o seu MacBook, ou seja, com o sistema operacional iOS, tá? Então, aqui eu estou utilizando uma máquina com Windows, certo? Então, aqui, ó, né, o menu iniciar aqui, que não me deixa mentir, então não tem problema nenhum você trabalhar com Windows também. E, ó, tá? Ele é assim, ele é igual, tirando a barra de menu aqui, ele é a mesma coisa.
Esse projeto não tem nada escrito, não tem nada feito nele ainda, certo? Eu somente criei ele, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, o Activity Main, certo? Então, ó, então ele é similar. É claro que você não é a primeira vez que você está vendo isso, porque creio eu que você está utilizando o Android Studio desde quando a nossa disciplina iniciou, correto? Então, se você estiver utilizando o sistema operacional Windows, você já está familiarizado com o que você está vendo aqui, que é a mesma coisa que eu estou mostrando na plataforma iOS, tá? Então, não tem diferença, ó. Então, todas as funcionalidades que eu tenho lá, eu tenho aqui também, tá? Com algumas pequenas diferenças aí, mas que não vão, enfim, impossibilitar você de entender e nem de realizar o nosso aliás, os conteúdos que nós estamos discutindo, que nós estamos vendo em sala de aula, tá? Eu queria mostrar para você aqui, teve alguns alunos que às vezes eles perguntam, professor, está muito claro, não consigo ver, não consigo enxergar muito bem, né? Desse jeito aí e tal, né? Embaça um pouco aqui no polo, né? De repente a tela que você está vendo aí, né? Então, assim, dificulta um pouco porque você não está com a mesma visão que eu estou aqui. Eu estou utilizando a tela do Note, né? Então, se eu quiser colocar brilho aqui no máximo, pronto, vai ficar bem nítido, né? Para que eu possa ver. Agora, a gente sabe que para você aí na ponta é um pouco diferente mesmo. Então, existem alguns skins, alguns temas que você pode trocar para facilitar até para o seu trabalho. Tá? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, você que é aluno aí, que já trabalha na área, né, que já é empresário, que tem uma empresa, que é um desenvolvedor, ou então que está atuando em uma outra área de negócio, você fica muito tempo. Hoje em dia é difícil uma profissão que você não fique aí bastante tempo, né? Do seu dia de trabalho aí na frente do Note. Quando é na frente do Note, é de uma TV que você está participando de uma reunião, de uma videoconferência, ou então, né, você tem que ficar atento aos grupos do WhatsApp do trabalho mesmo, né? Então, assim, né, é muito complicado. No desenvolvimento, toda ferramenta de desenvolvimento tem esse esquema de você mudar os temas, que são os skins, ok? De você fazer isso daí. E aqui no Android Studio também você consegue fazer isso aí facilmente. Então vou mostrar para você aqui qual é o menu que você vai editar então esses skins, esses temas. Você vai entrar ali no menu ferramentas, tá? Então para quem está utilizando aí o menu em português, tá? O do inglês aqui seria o Tools. Tá? E aí você entra aqui em SDK Manager, ok? Esse SDK Manager aqui você pode fazer muitas coisas, inclusive até desinstalar e instalar componentes. Se eu tirar um pouquinho do zoom aqui, estou acostumado a trabalhar com o Mac, então é diferente o zoom aqui também, então estou apanhando um pouquinho do Windows aqui, mais tranquilo. E aí você vai vir aqui em aparência, olha só, tá? No menu aparência aqui que já está em negrito aqui, você consegue mexer aqui ou então desse outro lado aqui, dos dois jeitos, né? Nos dois locais da tela. Eu vou clicar aqui em aparência, certo? Ok. E aqui nós temos essa visualização. E aqui, ó, ele está mostrando o IntelliJ, certo? Se você clicar aqui, ó, ele vai te dar outras opções, certo? Vamos lá para o quadro, um minutinho só. Bom, Recycler View, né? Estamos definindo aí, trabalhando com o Recycler View. Não comecei a falar dele ainda porque eu estava comentando aqui outras coisas com você sobre o desenvolvimento de software, tá? Então aqui, ó, criação de um projeto no Android Studio, inserindo um elemento Recycler View. Então como é que eu inicio? É a partir daí, você vai ter que criar um projeto novo, você vai ter que colocar um componente Recycler View, ó, inserindo um botão. Criação das classes, lembra que no começo da aula eu falei, ó, nós precisamos de pelo menos 3 classes para materializar um exemplo aí do Recycler View. E a execução do app, né? Enfim, ok? Então, é mais ou menos, tá? Desse jeito que você vai trabalhar quando você for, então, criar um aplicativo utilizando aí esse componente. Vamos para o nosso próximo conceito? Vamos lá.
Perfeito. Bom, então, como nós estávamos dizendo aqui, eu estava querendo mostrar para você a questão ali da mudança de temas, né? Vamos acompanhar comigo aqui novamente no Note. Ó, então a mudança de temas, certo? É muito simples. Basta você entrar ali onde eu orientei, certo? E aí você vai ter opção aqui de mudança, né? Ó, o IntelliJ, como você está vendo aqui, seria o nosso padrão, ó, tá? Então você vai vir aqui, por exemplo, eu quero trocar, eu quero um pouco mais de suavidade no meu trabalho. Você vai colocar aqui o Darkula, tá? Em algumas ferramentas ele já deveria ter mudado, mas vamos dar um apply aqui. Isso, olha lá, tá vendo? Que ele já mudou ali pra gente, tá? Então assim, professor, ó, não gostei porque aqui no pó ficou pior. Ok, depois a gente volta pro branco ali. Só tô querendo mostrar pra você que você tem essa opção também, tá vendo? Então fica bem bacana, né? Ele vai colocar um pouco mais de contraste, fica bem mais tranquilo para você trabalhar. Você vai ver que se você passar aí horas na frente desenvolvendo, trabalhando com o Android Studio, então com uma outra ferramenta de desenvolvimento qualquer, que você também tenha essa opção, né? Talvez não seja com esse nome Darkula, mas o outro vai ficar com a tela preta. E pode ver que não é não é o preto 100%, não, ele não é 100% escuro, ok? Ó, então ele está ali, né? Sei lá, uns 80%, né? Porque se você colocar totalmente preto aqui, aí fica ruim também, né? Vai acabar cansando do mesmo jeito. Ó, tem outra opção também, vamos lá de novo no menu Tools, lembrando, né? Ó, menu Tools, SDK Manager, aí você vai vir aqui em Aparências, tá? E aí você tem ali mais uma opção. Isso aqui também tem como você baixar outros temas, beleza? Que são os skins lá que eu já tinha dito. Então, olha só, o alto contraste. Esse cara aqui eu não gosto muito porque eu não vejo, como é que eu posso dizer? Eu não vejo vantagem em você utilizar ele. Quer ver? Vamos dar um apply aqui para você ver. Ele vai ficar bem ruim, né? Para não falar outra palavra, né? Eu ia falar bem pior, né? Mas, ó, fica um pouco difícil mesmo de você se localizar porque ele realça muito o brilho, né? Tá vendo? Então, de repente, se estiver no escuro aí, se quiser iluminar alguma coisa, até que vai. Mas, ó, né? Então, ele fica um pouco agressiva as cores para esse tema aqui. Vamos voltar, então, na outra opção que nós tínhamos lá, que era aqui. Vamos lá de novo, SDK Manager, isso. E voltar ali para o Aparência de novo, isso. Para o IntelliJ, que é a visão default, né? A visão default, a visão padrão aí. Só dar um apply aqui, vai ficar branquinho de novo. Nossa, professor, beleza, que susto que eu achei que fosse ficar a aula inteira daquele jeito. Não, fica assim. Eu esqueci de mostrar para vocês como é que ficava o código, né? Daquele jeito lá. Vamos lá. Vale a pena para você ver aqui, ó. SDK Manager. Vamos voltar aqui só agora. Só o Darkula aqui para você ver como é que fica, por exemplo, as linhas de código. Ó, olha só que legal. Então fica desse formato aí. É possível você trabalhar com um zoom também aqui, certo? Então você deixar, por exemplo, as linhas de código um pouco maior. Então é possível você trabalhar com um zoom aqui também, tá? Perfeito. Vamos voltar aqui o SDK Manager. Enquanto eu volto aqui, vamos lá pro slide. Isso. E eu vou falando com vocês aí sobre outros fatores, né? Bom, a construção da lógica do nosso app, tá? Então tá aí, ela foi lançada, certo? Criação do banco de dados. Muito provavelmente nós não vamos evoluir nisso, porque, né, eu estava dizendo aqui que esse componente ele é bem complexo, tá? Então requer aí uma explicação. Como essas aulas elas são mais teóricas, né, nós já temos as aulas práticas, não vejo muito problema quanto a isso nessa aula de hoje, sendo que nós já trabalhamos bastante com código nas outras aulas, ok? Utilize técnicas de programação para a construção da lógica do app, como, por exemplo, criação das classes, o encapsulamento, entre outras, né? E aí, sim, o nosso vamos à prática. Tá? Vamos voltar para o Note aqui, então. Perfeito. Uma das coisas que nós temos que
ter em mente aí, né, que dizer um pouquinho sobre o componente, né, sobre o nosso componente Recycler View. Lembra que eu disse para vocês que eu ia falar, então, de qual componente, né, que ele veio, a partir de qual, né? Então, ele veio a partir aí do List View e do Grid View, ok? Então, enquanto nós não tínhamos esse componente para trabalhar essa questão de lista, né, que eu dei o exemplo do site de filme lá, nós estávamos trabalhando com esses dois componentes, que era o List View, ou seja, uma visualização de lista comum, uma lista simples, e o Grid View, né? Só que nós tínhamos alguns problemas com essa lista, inclusive com esses dois tipos de lista, inclusive com a performance. Tá? Então, em tempo de memória, ou seja, em tempo de execução, ele não substituía uma lista, aliás, ele não conseguia substituir simplesmente os valores daquela lista que já estava criada, tá? E aí colocando somente, então, novos valores de uma outra lista, já que o usuário deixou de ver aquele item daquela lista. Então, exemplo, ele estava vendo um filme ali, ele vai passar para o próximo, certo? Então, quando ele faz isso, utilizando os componentes que nós tínhamos até então, o List View, ele não conseguia fazer essa renderização. O que é renderização, pessoal? É tudo que você vai colocar na tela da aplicação, do sistema em si, tá? Então, tudo quando a gente fala de renderizar, é o que você vai mostrar. Então, você vai preenchendo, né, pixel a pixel ali, os layers, ok? Para você colocar, então, tudo que você quer no display. Então, ele não conseguia renderizar inteligente essa parte, tá? E isso aí afetava o quê? Na performance do aplicativo. Então, ele não conseguia substituir somente os dados, tá? Então, ele tinha que substituir um outro componente, um outro item desse componente List View. A mesma coisa acontecia com o outro componente que eu mencionei aqui, que também é antecessor ao Recycler View, que é o Grid View, tá? Então, a questão de grid, né? Quando a gente fala de grid, ou seja, grade, é muito comum, por exemplo, até em banco de dados. Qualquer ferramenta do banco de dados que você possa utilizar, quando você vai fazer um select, ferramentas eu falo que sejam gráficas, tá? Porque nós também temos ferramentas de banco de dados que são modo texto e são eficientes da mesma forma, somente outra questão aí de saída, tá? Modo texto, você vai digitar texto, você vai ver texto. Gráfico não, gráfico, né, é um pouco mais amigável em termos da interface de usabilidade, né? Você vai poder colocar o botão direito do mouse e escolher uma opção ali, né? De repente gerar algum script automaticamente que de repente aí numa versão textual você não tenha. Então, esse componente de grid ele é muito utilizado em banco de dados. Quando você faz um select, por exemplo, tem um banco lá, uma base de dados do meu sistema de alunos, da nossa IES aí. Ok, eu quero fazer então um select para ver todo mundo que mora, por exemplo, lá em Paraupebas. Olha só que bacana, né? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer um select view, um select, né? Asterisco from aluno ou qualquer coisa parecida que seja o nome dessa tabela de aluno. E aí eu vou colocar um filtro, que eu quero somente os da cidade de Paraupebas. Como é que eu faço aí? Eu não sei, na verdade eu não sei a pronúncia, né? Se é Paraupebas ou Paraupebas. Então me desculpem desde já. Eu acho que é Paraupebas. Como é que eu faria então? Select, asterisco from aluno, where cidade igual a, e aí eu vou colocar a cidade de Paraupebas que eu desejo ver os alunos. E isso, o resultado, ou seja, o result set, né? O resultado dessa gama de dados eu vou colocar então nesse componente, na grid. Tá? Então é uma gradezinha mesmo, como se fosse uma tabela, uma planilha do Excel, né? Quando você faz lá uma tabelinha simples, uma simples listagem. Aquilo lá é como se fosse uma grid dentro do ambiente de banco de dados. Aqui dentro do Android Studio é a mesma coisa. Então, se você fosse... por que chama Grid View? Visualização em grade. Tá? Então, se você fosse mostrar dados dentro de uma Grid View, seria dessa forma que você ia trabalhar. Ok? Vamos lá para o nosso próximo conceito. Perfeito, bom, então estou explicando bastante coisa, né? Nessa aula você já percebeu aí que a gente vai conversar bastante, tá? Então,
várias informações aí úteis e vamos então para a resolução então aí dessa nossa SP para trabalhar com esse componente Recycle View. Então estamos continuando a falar cada vez mais, né, e mais detalhes desse componente. Vamos lá comigo no Note aqui novamente e enquanto você vai vendo o código aí, a gente vai conversando, né, sobre esse componente, volta e meia você me vê na câmera também, e a gente vai interagindo a aula desta maneira, tá? Já tem um momentinho de perguntas aí. Bom, falando então, né, falado então desses dois tipos de componentes que antecederam o nosso famoso Recycler View, ok? Que nós estamos tratando aí, nós estamos trabalhando com esse tema nessa aula de hoje, vamos falar então um pouquinho desse cara aí, tá? Quais são então as vantagens, certo? De se trabalhar então com esse componente aí que é o Recycler View. Primeiramente, utilizando o Recycler View, eu vou conseguir desenvolver um aplicativo, tá? Com um banco de dados nas nuvens? Consegue, com certeza. Vamos lá para o quadro, ó. Olha só que bacana, ó. Você consegue desenvolver aplicativo com banco de dados nas nuvens e com banco de dados normal também, tá? A única coisa bacana é que quando você trabalha com banco de dados nas nuvens, você vai acessar teoricamente ele de qualquer lugar que você esteja, tá? Mas se nós colocarmos o cenário de desenvolvimento de aplicativos, isso já é uma coisa, já é como se fosse um acessório que vem no modelo padrão. Concorda comigo? Qualquer aplicativo que você fizer, você vai querer utilizar ele de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do planeta. E as informações têm que estar lá. Ou seja, se você desenvolver alguma coisa com um banco de dados, é óbvio, né? É quase que um acessório padrão, como eu reafirmando aí, é quase como um acessório padrão de um aplicativo que trabalha com banco. Não tem sentido você fazer um banco de dados local. Olha, eu desenvolvi esse aplicativo aqui, ele é muito bacana, tal, ele me dá várias situações aqui, ele me dá várias informações da minha empresa, da situação de vendas da minha empresa, para que eu tome uma decisão. Só que ele está só aqui no meu aplicativo. Não está conversando com mais ninguém, né? Não está conversando e não está computando os dados que estão entrando da minha empresa no movimento diário da minha empresa naquele momento, certo? Então, né, isso é quase que padrão, beleza? Então, quando você cria um aplicativo com banco de dados, e isso nós estamos fazendo nas aulas práticas, tá? Então, na aula prática 3, eu creio que nós já fizemos isso, na aula prática 4 também tem. Se não me falha a memória aí, você vai ver lá que nós estamos trabalhando com SQLite, com banco de dados, tá? Aí basta você adaptar ele para que esse sistema ele funcione interligado aí, tá? Com todos os tipos de conexões existentes, beleza? Que todo aplicativo, como então vamos ressaltar isso, tem que funcionar dessa maneira. Construção das classes necessárias, certo? Classe para a manutenção das operações no banco de dados nas nuvens, implementação dos métodos para o controle das operações no banco, conclusão da segunda etapa do app. Isso que nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, na aula, tá? Que você está vendo nos slides, isso está no livro, ok? Então, é bem tranquilo, você pode, né, fazer o estudo aí. Aliás, tem muita coisa legal, inclusive nas outras unidades que nós passamos, né? Porque não tem como a gente trabalhar tudo que está no livro aqui na aula teórica, certo? Então tem muita coisa lá que nós não vimos aqui nas aulas presenciais, por exemplo. Então é necessário, é legal e é vantajoso para você, aluno, que você, então, leia o livro e tente, então, implementar os exemplos que estão lá também. Tem até alguns links lá que eu andei vendo, né? Que aí você, de repente, tem opção lá para você ver como é que o autor fez, né, etc. Então, vale a pena também você dar uma olhada no livro, tá? Vamos lá no Note comigo. Ok, bom, quero começar a trabalhar com o Recycler View, né? Aqui dentro do meu código. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, você deverá criar, então, tá? Um projeto novo, tá? Então, eu vou poupar esse tempo aí, vou partir desse princípio, desse projeto aqui, que nós já temos criado,
ok? E vamos começar a trabalhar a partir daqui aí alguns conceitos iniciais, tá? Dessa parte aí, então, da criação do nosso aplicativo aí, utilizando esse componente, para que a gente possa, então, começar a ver ali algumas situações, né? Qual é aquela classe que eu disse que tem que estar dentro da outra, lá dentro do nosso projeto para trabalhar com o Recycler View, certo? Nós já voltamos aí.
Perfeito, então vamos começar então a trabalhar, né, com o Recycler View aqui dentro de um projeto, tá? Vamos lá então comigo no Node. Bom, primeiramente então, o que a gente vai ter que entender aqui? A gente vai ter que trabalhar com o XML também. Vocês lembram que na aula passada, quando a gente estava trabalhando com aquele arquivo, com aquele aplicativo do jogo, né, que é o Quiz, nós trabalhamos bastante com o XML também, tá? Já trouxe o aplicativo pronto, certo? Mas nós desenvolvemos ele com o XML, tá ok? E aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou dar o zoom aqui para você, né? Nós temos o ActiveMain aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Tem o código, certo? Bom, no ActivityMain, tá? Ele está mostrando aqui do lado o preview do layout. Deixa eu só esconder mais um pouquinho aqui, isso. Para a visualização aqui ficar um pouquinho melhor. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, né, é o projeto, não mudei nada, é o que está feito aqui. Vamos mudar de cara aqui o layout, né, que é o Constraint Layout, que a gente sempre muda, eu já tinha explicado isso aqui para você em outro conceito, que é a questão aqui do esquema do layout do display, né? Então, aqui a gente vai colocar o relativo layout. Relative. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Constraint, onde que está o constraint dele aqui? Não é aqui. Deixa eu dar Ctrl Z de novo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Constraint Layout. Para você mudar também, você pode partir aqui para o Design, né? Tem a opção de você mudar por aqui também. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom aqui para eu ver como é que é. Pelo próprio Layout, botão direito. E aí tem aqui o Convert View, tá? Então, cliquei com o botão direito aqui no Layout e fui ali em Convert View. Então, ele está no Constraint Layout, eu quero Relativo Layout. Acho que o que a gente fez foi Linear Layout, né? Mas vamos colocar aqui Relativo Layout e vou dar um Apply. Certo, isso, é isso aqui mesmo. Esse text, deixa ele aí. Agora vamos lá de novo pro text, onde a gente vai trabalhar com o XML aqui. Isso. Não sei, tinha dado erro, mas é só isso aí mesmo. Só trocar aqui como relativo layout. Ele já trocou para mim ali embaixo também e ficou tudo certo. Esse text view onde tem Hello World, né, o nosso famoso Olá Mundo, se eu alterar aqui no text, isso aqui eu já tinha comentado, que tudo que você faz aqui ele vai alterar também. Aqui, ó, se eu der um zoom aqui, você vai ver que está escrito Olá Mundo agora, ó, tá? Então, esse cara aqui, eu vou tirar ele, né? Como é que eu tiro ele, ó? Se você, por exemplo, esquecer de selecionar alguma barra aqui, não vai funcionar. Então, presta atenção para você tirar totalmente o componente, porque senão ele vai começar a dar uns erros, né? Quer ver, ó? Se eu tivesse feito isso aqui, ó, por exemplo, ó, largado uma aba ali sem tirar. Ó. Ele vai começar a dar umas... aqui não, porque... Enfim, né? Você tem que tirar tudo que tem do outro componente ali. Se você quiser tirar, se você tiver que colocar, tem que ficar sempre ligado nessa questão aí de chaves, de tags, né? Para que você não se confunda aí. Beleza. Retirei tudo que está aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o Constraint Layout. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, eu tenho um arquivo separado aqui, que está no bloco de notas, né? Tem mais ou menos os fontes que eu vou precisar utilizar. Vou copiar aqui. Nem tudo está funcionando, mas vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui dentro do nosso XML mesmo. Ó, vou dar um Ctrl V aqui direto. Tá? Ele deu um erro ali no frame layout, porque o layout aqui já tinha colocado. Deixa eu tentar só deletar essa linha aqui e essa linha de baixo para ver o que acontece. Isso, beleza. Esse aqui acho que também não precisa. Ok, ó, tá? Então ele acabou de colocar aqui um Recycler View para mim. Ó.
Vamos fazer diferente, ó. Agora que deu certo, né? Vamos copiar a linha aqui, retirar. Ó. Aqui é o jeito que estava, certo? Então, o Recycler View aqui, ó. O jeitinho que estava antes, que eu só tirei o componente Text View. Beleza? Então, como é que eu faço para colocar? Observe, aí eu vou deixar aqui nessa visualização, para quando eu colocar aqui, você vai ver que vai entrar um componente aqui, ó, tá? Do lado direito, ó. Vou dar um Ctrl V agora de novo, e ele colocou ali para mim o Recycler View, tá? Então, para você começar a deixar o seu projeto aí, né? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Mudar lá sempre o esquema aqui de layout, tá? Ou utilizar o relativo layout ou o linear layout. Então, nunca utilize o constraint layout, a não ser que você já saiba trabalhar com ele, né? Aí já é outro procedimento. Então, você vai deixar esse cara aqui. Bom, esse cara aqui é o Recycler View, ó. Esse componente que está aqui. Esse componente aqui, você vai trabalhar com ele de que forma? Ele vai ser um repositório das listas, tá? Então, é aqui dentro. Você vai precisar criar outros componentes aqui, enfim, né? Para que vá populando essa lista aqui, certo? Vamos lá um pouquinho no quadro, só para a gente ver ali alguns conceitos. Olha só. Aí depois da criação, né, do Recycler View que a gente colocou aí dentro do XML, vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos ver ali quais são alguns métodos, ou seja, alguns métodos mais importantes aí para trabalhar com esse tipo de componente, tá? A criação dos métodos que irão gerenciar as informações do banco de dados. A associação das etapas já implementadas para que o aplicativo consiga, então, gravar e ler informações do banco. Vamos, então, para o nosso próximo conceito. Vamos lá. Ok, muito bem. Vamos lá para o Note, então. A gente vai continuar a trabalhar aqui com o nosso componente, que é o Recycler View. Certo? Então, ele já foi colocado aqui dentro do projeto, mas ainda eu queria falar um pouquinho sobre esse componente aí, tá? Quais são... ele é composto do quê, tá? É como se fosse um produto composto por matérias-primas. Então, quais são as matérias-primas que compõem o nosso Recycler View aí? O nosso Recycler View, ou seja, os componentes, né, do Recycler View, ele é o Recycler View em si, tá? Um Layout Manager, ok? Um Adapter e um Dataset, tá? Bom, primeiramente o Recycler View, ele está englobando, tá? Ou seja, ele vai consumir, ele vai servir aqui para que você coloque o Layout Manager dentro dele. Tá? Então, como nós colocamos aqui primeiramente o Recycler View, nós vamos colocar o Layout Manager, ou seja, o gerenciador de layout aqui dentro. Tá? Então, o Recycler View é como se fosse um componente mãe aqui, ou então pai, né? Ou seja, é um grupo, tá? Que vai receber aí o Layout Manager. Importante que você entenda isso, que o Layout Manager ele está sempre dentro de um Recycler View. Então, se a gente pode dizer assim, tem um relacionamento de pai e filho aí. Tá? Você não pode colocar um Layout Manager antes de você colocar um Recycler View. Por quê? Porque o Layout Manager você tem que colocar dentro de um Recycler View. Tá? Então começa o entendimento desse conceito primário aí. Então colocou o Recycler View aqui, beleza. Ele está preparado aí para começar a receber o Layout Manager. Aí você tem aí o Adapter, tá? Que é um componente que vai estar separado aí, né? É uma classe, enfim, da API do próprio Android Studio, onde você vai utilizar como se fosse aí algo que você tivesse que ligar os dados que vão estar no dataset para dentro do Recycler View, para dentro do Layout Manager, para que ele possa ser exibido aí para o nosso usuário final. Para você, no caso, que está utilizando, né, o software, o aplicativo que você mesmo está desenvolvendo. Então, você é o desenvolvedor e você é o usuário final também. Então, para que isso possa ser possível, né, você tem que entender esse, não vou dizer procedimento, esse caminho, ok? Vamos colocar aqui um quadro branco aqui, ó. Quero fazer um esqueminha para que você entenda aqui, ó. Bom, vamos lá. Vou esquecer esse risco que eu fiz aí. Aí, vamos lá de novo. Bom, então aqui eu vou ter o Recycler View, olha só. Se você procurar esse esquema aqui, você vai encontrar
na internet também, tá? Então esse cara aqui é o Recycler View. Isso aqui é só um esquema, não estou falando de aplicativo, né? Não estou falando de desenvolvimento. Estou falando só de um esquema conceitual aqui para você entender. Então eu vou colocar aqui, esse cara aqui é o meu Recycler View. Dentro do Recycler View, olha só, tá vendo? Observe que é dentro dele, tá? Então, por isso que eu falei, você não tem como colocar um Layout Manager sem ser dentro de um Recycler View, tá? Você até pode, mas aí você vai utilizar de outra maneira que não seja o Recycler View, mas aí já é outro conceito, tá? E aí, então, aqui você vai ter no Layout Manager, ó, Layout Manager. Onde vão aparecer os dados, por exemplo, do filme, que eu estava dando exemplo lá do aplicativo de filmes, né? Que você possa querer assistir através de um componente aí por trás dos códigos, que é o Recycler View. Então, é o Layout Manager. É aqui dentro que vão receber os dados, tá, do banco. Para que isso seja possível, ele precisa, ou seja, o modelo, tá? Esse modelo do Recycler View, ele precisa de um adapter. Ó, é necessário um adapter, que é a ligação, que é o caminho, tá? Que você vai ter que percorrer ali para que você consiga chegar, então, nos dados. Você não consegue se não for através de um adapter. E, por fim, tá? Aqui, então, você vai chegar nos filmes propriamente ditos, que é o nosso banco de dados. Ele é visualizado aqui, ó, isso aqui é o nosso desenho padrão de uma base de dados qualquer, tá? Você pode fazer um pouco maior, por exemplo, só exemplificando aqui, ó. Na verdade, é um pouquinho maior e você tem esse cara aqui, e esse cara aqui é o nosso database, o nosso banco de dados. Ele não serve para o nosso modelo aqui, só foi um exemplo. O dataset, ó, é a mesma coisa, tá? Só que aqui é um componente, tá? Dentro ali da codificação, da implementação. Beleza? Mas é onde estão os dados. Então, onde se encontram os filmes? Ó, os filmes estão no servidor, né, da companhia lá de filmes. Tá, como é que eu vou trazer isso aí para dentro de um aplicativo para fornecer isso para o meu usuário final, desenvolvendo esse aplicativo por meio da ferramenta Android Studio, pelo Recycler View. Então, qual é o processo? Preciso desses 3 componentes aqui, o Layout Manager, o Adapter e o Dataset, além do Recycler View. Então, o Dataset seria onde estão, vou colocar aqui os filmes, mas né, na verdade são os dados, qualquer informação, tá? Esse cara aqui é como se fosse o provedor, né? É o provider que a gente chama, é onde vai ter as ligações ali, onde ele vai ligar o banco com a interface. Na verdade, esse caminho que eu desenhei aqui em cima, ele não existe no esquema. Quem faz esse cara aí é o adapter. Ah, professor, beleza, entendi então. Você está querendo dizer que dentro de um projeto no Android Studio, eu não vou conseguir implementar um Recycler View se eu não tiver um Layout Manager, um Adapter e um Dataset? Exatamente isso que eu disse para você, tá? Vamos limpar aqui o nosso esquema. E é isso aí, a construção, né, do método então, para inclusão e leitura dos dados, né, de dentro do Recycler View. Enfim, quando você for trabalhar com essa logística de mostrar os dados dentro do aplicativo, você vai ter então que trabalhar e manipular esses 3 componentes. Olha lá no quadro, ó. Você vai trabalhar com a leitura de dados, ou seja, que está no dataset, passando então pelo adapter, como o esquema que eu fiz para você no quadro ali, e para apresentar então no aplicativo todas as funcionalidades. Perfeito? Bom, vamos então para o nosso próximo conceito. Ok, de volta então para a implementação do nosso app. Vamos lá então para o código. Isso. O que nós vamos fazer então agora nessa parte aí do Recycler View. Nós temos agora aqui, ó, uma outra parte do código, que é um método, tá? Que você tem que colocar lá, ó, já ligando o adapter, tá vendo? Então tem aqui o Recycler View, certo? Criando um objeto Recycler View aqui,
que está aqui, tá? E um adapter aqui dentro, ó, e tem um método. Então, tá até comentado aqui, ó, configurando o gerenciador de layout para ser uma lista, beleza? Então, onde que eu vou criar o Layout Manager? Ó? É dentro do Recycler View, tá? Então, já está falando aqui, ó, você criou o Recycler View, então dentro dele, né, você vai ter que criar, por exemplo, um objeto, ou seja, do tipo Recycler View, também é necessário, né? Quase toda a programação que você faz, desenvolvimento que você faz dentro do Android Studio, você tem que fazer a criação desses objetos aí para ter acesso aos métodos da classe, isso aí é padrão. A mesma coisa aqui com o, por exemplo, o Line Adapter, ó, tá vendo? Então está sendo necessário também. E aqui, ó, olha lá que bacana, configurando o gerenciador de layout para ser uma lista. Quem que ele está criando aqui, ó? O Linear Layout Manager, certo? E aí você vai criar esse cara aqui, né? Através do contexto, ó, passando a classe, bonitinho. E aí o MRecycler View, ó, setando o Layout Manager e passando aqui por parâmetro, então, exatamente o Layout Manager. O Linear Layout Manager, que é esse cara aqui, ó. Tá? Agora aqui, ó, quais são as linhas que faz a ligação, né? Ou seja, que fazem a ligação do esquema ali do Layout Manager, tá? Com o dataset? É o adapter. Então, ó, adiciona o adapter que irá anexar os objetos à lista. Está sendo criada uma lista vazia, pois será preenchida posteriormente. Então, você vai criando, por exemplo, aqui a gente já teria a opção de já adicionar dados nessa lista aqui, ó. Mas enfim, né, ó, tem aqui o MAdapter. Quem que é esse MAdapter? Está aqui, ó. É um objeto que nós já tínhamos criado aqui, né, que já está criado aqui, que ele é do tipo, né, Line Adapter. Como se fosse, né, uma linha ali do registro. Então, como é que eu faço? Ó, eu vou colocar esse objeto aqui e na instância eu já estou passando um array list aqui, ó, um new array list. Só que está passando 0 ali porque está vazio ainda. E aí eu vou setar isso aqui tudo, ó, o MRecyclerView.setAdapter. Então, quem é o adapter que está ligado a esse Recycler View? É esse cara que você, porventura, vai colocar lá dentro do seu projeto, tá? MAdapter. Mais uma linha aqui, configurando, né, para dividir entre linhas para melhor visualização. Aí existem alguns métodos, né, que é o add-item decoration. Aliás, o Recycler View, ele também trabalha com algumas classes que têm alguns métodos que são obrigatórios, ou seja, né, quando você vai estender, você vai fazer uma herança, olha só. Você vai fazer, por exemplo, você está criando uma classe aqui, Line Holder, e ele estende o Recycler View. Tá vendo? Então, existem alguns métodos obrigatórios lá que você vai ter que colocar para funcionar, tá? Vamos fazer a criação de uma classe igual a essa aqui, por exemplo, para a gente dar um exemplo aí de como ficaria, então, essa importação desses métodos, ok? Deixa eu dar um Ctrl C aqui nesse nome. E aí a gente cria uma classe com esse nome aqui. Bom, onde eu vou criar a classe, tá? Se são classes só, né? Se não são activities. Activities a gente vai manter por enquanto essa daqui só, que já tem um Recycler View. Então eu vou criar aqui, ó, botão direito. Nesse momento aqui, New Java Class. Daí eu vou colocar o nome da classe, que é o Line Holder, tá? Vai ser uma classe normal, tá? Eu vou dar um OK aqui. Ele vai criar a classe para mim. E aí aqui ela está pronta, né, para começar a programar dentro dela. Vamos lá para a codificação, para o slide, por gentileza, novamente. Tá? Então, vamos ver na prática um pouco do refinamento do código-fonte, do aplicativo, bem como algumas customizações possíveis. Então, a partir daquele pontapé inicial, né, que eu estava falando com vocês, explicando o esquema no quadro ali do Recycler View, que dentro dele tem que ter um Layout Manager, que associando tem um adapter para chegar na fonte de dados que é o dataset. Através disso daí, então, a gente está começando a criar aqui o nosso modelo, tá? Vamos lá, então, para o nosso próximo conceito.
Ok, exercício, né, para a gente fazer aqui. Vamos lá pro Note. Pode mostrar novamente ali, Cristiano, a pergunta? O pessoal está querendo fazer uma pergunta aqui. O aluno está perguntando se tem código para executar. Não, tá? Nesse exemplo aqui, ele não vai ter código para executar para a apresentação, certo? Vamos lá de novo no fonte. Ok. Partindo aqui, então, né, desse nosso modelo aqui, o que a gente vai fazer dentro desse line holder, tá? Vamos pegar aqui o extends, ó, ele está estendendo o recycler view. Vamos ver se nós conseguimos fazer aqui uma herança, ó, herança em Java, né? Extends, isso. E aí vamos ver se ele vai achar aqui a classe que nós queremos, que é o recycler view. Ó, recycler list view. Esse cara aqui. Isso. Recycler view.view holder. Eu acho que não era essa, né? Vamos dar um recycler view. Ctrl/barra de espaço. Recycler view. Não vai aparecer aqui para mim, né? De repente, alguma biblioteca que eu não coloquei aqui ainda. Aliás, muito importante, né? Lembra que eu falei que a gente tinha que colocar algumas dependências, né? Então, acho que é isso que está faltando. Então, assim, são muitos detalhes mesmo, tá? Que você tem que fazer no projeto, porque senão ele não vai deixar você trabalhar com esses caras aí. As dependências, você vem aqui no Grid Scriptures, Build Grange, ó, Project View, tá? Vamos lá de novo, né? Você tem aqui, ó, a sua árvore, né, de arquivos que você tem aqui. Nós temos a classe, né, outra classe que eu criei aqui, o layout que vai estar aqui no ActivityMain. Você tem lá o Write Scripts, ou seja, né, uns scripts aqui do Grendel, que é o nosso processador aqui do Android. Então aqui tem o Project View. Eu vou ver se o botão direito ele funciona aqui. Eu acho que é duplo clique mesmo, ele vai abrir. Isso. Tá vendo aqui onde tem... aqui onde estão as dependências, ó, tá? Então, aqui você precisa colocar uma linha aqui para fazer o seu project, né? Ou seja, o seu projeto aceitar, tá, a manipulação do Recycler View. Senão você não vai conseguir, tá? Deixa eu ver se eu estou com essa linha aqui. Essa linha aqui acho que eu não copiei, tá? Mas enfim, vamos vendo outros fatores. Eu quero que você lembre aí, ó, né? Então tá aqui dentro do Grid Scripts, build.gradle. Você vai abrir esse cara aqui e é nas dependências, certo? Eu acho que é acho que é implementation que você vai colocar aqui, ó, tá? E tá, deixa eu ver se tem Ctrl/barra de espaço. Não. Implementation. Exec. Bom, enfim. Já a gente lembra aí, a gente coloca essa linha que está faltando aqui. E aí, dentro do Main Activity, então, você vai trabalhar para você ligar o adapter, tá? Então, aqui dentro, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que criar o adapter, certo? Você vai ter que colocar os outros componentes definitivamente ali dentro do layout, tá? E você vai ter que referenciar esses caras aqui, todos eles, ok? Bom, eu quero falar para você um pouquinho de algumas das vantagens também que o Recycler View aqui tem, tá? Em relação ao List View e ao Grid View que eu já tinha falado para vocês. Questão das atualizações, tá? Ele vem na biblioteca suporte V7, que está relacionado também à linha de comando que você vai colocar ali, tá? É uma linha que nem essa que eu tinha mostrado aqui, ou seja, né, alguma coisa ali dentro das aspas, né, vai ter ali, por exemplo, com.android tools, e aí você vai ver ali que ali na frente você vai ter o pacote V7, tá? Por que desse pacote V7? Esse pacote V7 é o pacote que, quando eles vão soltar uma nova versão do Android, tá? Então, isso daí
tudo entra. Todas as alterações, se forem vinculadas a bugs, resolução de pequenas falhas, customizações e implementações para criar componentes, né, ou seja, para fazer alguma mudança, vai entrar nesse pacote V7 aí, certo? Ou seja, esse Recycler View, toda vez que eles liberam uma nova versão, ele é automaticamente atualizado, tem suporte para ele, tá? Então, tudo que entra dentro desse pacote 7, certo? Suporte V7 é uma questão de atualização aí mais efetiva, certo? Ela é mais controlada. Os nossos outros componentes que nós tínhamos nas versões anteriores, que era o caso do List View e do Grid View, eles entravam somente quando eles soltavam uma versão padrão, tá? Então, o que seria uma versão padrão, uma versão cheia, né? Depende do nome que você chama aí. Então, digamos que eu elaboro um software e aí eu vou trabalhando com ele está na versão 1, tá? Quando eu lançar a versão 2, são mudanças significativas que eu fiz. Enquanto eu vou somente ajeitando ele, corrigindo principais falhas, né? Então muita gente faz essas correções de bugs, eu não vou soltar a versão 2, eu estou na 1. O que eu faço então? Eu solto a versão 1.1, 1.2, 1.3. É por isso que existem... nossa, mas por que o meu software está lá na versão 8.0.16? Né? Aí depois, de uma hora para outra, eles lançam, por exemplo, o 8.1. Né? Não vai ser o 8.0 mais. É exatamente por isso, tá? Então, quando você está dentro desse pacote do Android, que é o V7, suporte V7, então ele vai atualizando sempre, tá? E os outros não, eles entravam somente quando eles, por exemplo, só para a gente entender melhor, quando eles trocavam o número, quando eles soltavam uma versão, né, que fosse... que realmente representasse mudanças e alterações significativas, certo? Vamos aqui para o Note novamente. Tá? E aí você tem que criar ainda mais uma classe, que vai ser a classe que você vai trabalhar os dados. Então, nesse exemplo que a gente estava trabalhando, a gente estava dando aqui, você teria que criar mais uma classe. Vamos fazer, por exemplo, o esquema dos filmes. Aí você vai colocar filmes aqui, certo? E aí essa classe aqui, aí você criaria o construtor dela, né? Deixa eu ver aqui, uma tecla de atalho, isso. Você criaria o construtor dela, faria o encapsulamento para ela estar preparada aí para você trabalhar com os dados dentro do adapter e fazendo ele mostrar aqui o Recycler View, certo? Ok. Bom, então vamos lá para o nosso próximo conceito.
Ok, pessoal. Bom, uma outra vantagem, né, que eu ainda não tinha falado é o próprio nome desse componente já diz, né? Recycler View, ou seja, ele é um reciclador. Então lembra aquele exemplo que eu dei, né? Ele vai trocar somente o quê? Somente os dados daquela lista, tá? Então ele não tem que renderizar, ele não tem que desenhar uma outra lista no aplicativo, tá? Então ele fica com uma só e ele vai trocando somente os dados. Isso vem de encontro com mais uma das vantagens, ok? De você utilizar esse aplicativo aí, né? Que quando eles divulgaram esse componente numa versão aí, o Recycler View, então todo mundo ganhou em relação à performance. Como ele não tem que toda vez ficar trocando o próprio componente, ele trabalha com os dados na memória e ele vai trocando somente o conteúdo do Recycler View dentro do Layout Manager, né? Então ele vai aumentar a performance, certo? Pessoal, bom, então vamos lá então para recapitular, né, alguns conteúdos, né, que nós vimos durante a aula. Vamos lá para o quadro. Perfeito. Bom, o recapitulando, sempre focando aí na divisão das nossas construções, nossos aplicativos, tá? Então, o seu PP foi dividido em 3 etapas. A exibição da tela de cadastro dos dados, né? Na verdade, com o Recycler View a gente não faz cadastro, né? A gente vai buscar dados de uma lista. Similarmente ao aplicativo que nós desenvolvemos, por exemplo, na aula passada, que foi o Quiz. Então, onde estavam os dados? Os dados estavam em uma lista. Então, é mais ou menos isso, né? Então, você tem lá uma classe de lista, onde você vai colocar ali, por exemplo, eu quero que seja carregado ali três filmes. Então, você vai criar uma classe de filmes, como nós fizemos ali, e dentro dela você vai colocar um array list, tá? Colocando 3 itens dentro dela, certo? E aí o seu aplicativo ele vai carregar as informações de lá para mostrar no display para o usuário. Então a etapa 2, trabalhando com banco de dados, que seria a parte lógica, né? Então de todo o entendimento desse funcionamento que nós temos do Recycler View, que eu disse que esse conteúdo aqui é um pouco mais complexo, né? Que os exemplos, até se você procurar, você vai conseguir implementar, só que de repente você não iria conseguir entender assim com detalhes, porque ele é um pouco mais complexo mesmo. Naquele esquema que eu desenhei ali, no final eu fiz uma pergunta retórica, né? Quer dizer, professor, que então para eu utilizar um Recycler View dentro do meu aplicativo, eu tenho que trabalhar com o Recycler View, com o Layout Manager, com o Adapter e com o Dataset? Daí no final diz assim, exatamente, é isso mesmo que você vai precisar, senão você não consegue utilizar o Recycler View. E não esquecendo de colocar ali então as dependências, certo? Do Recycler View, do pacote suporte V7, dentro ali do arquivo que eu mostrei para vocês, que era o build Grendel, né? Tá aqui, ó. Isso, ó. Então aqui você vai ter que ainda colocar uma linha de dependência ali para que você habilite então o seu aplicativo, o seu projeto a trabalhar com o Recycler View. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo, não só dessa aula, como de todas as outras, tá? E aguardo vocês aí no nosso chat atividade. Um grande abraço e até lá.